lugar. Vou tá, né? Então, vamos lá. É isso aí. Apareceu aí a figura, gente? Apareceu. Apareceu? Na aula passada, se vocês lembrarem bem, deixa eu voltar um slide aqui. A gente demonstrou essa expressão aqui para vocês. Ó. Nós partimos desse circuitinho aqui, ó, que está ao lado aqui, embaixo aqui. Não tem jeito de ampliar aqui, não. Até tem, né? Deixa eu ver se eu amplio aqui. É o circuitinho da célula retificadora básica. Nós partimos desse circuito aí. É isso. Para calcular o valor médio, então, nós usamos o processo aqui de integração. Querendo ou não, ele não quer aparecer. O computador, é o que eu falei, hoje ele está brincando comigo. Super lento. Aí a gente deduziu essa expressão aqui, ó. Bota aí aqui, ó. Vamos começar dela hoje, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês tentaram resolver os exercícios lá que eu passei para vocês? Não, né? Eu prorroguei mais uma semana. Eu acho que com a aula de hoje vocês vão conseguir resolver, porque hoje eu vou dar uns exercícios aí, uns exemplos práticos. Aí eu acho que vocês vão conseguir resolver os exercícios. Legal? Eu tentei Então, fazer na semana retrasada, tentei fazer, mas como eu travei bastante, dessa semana não mexi, não. mexeu não, né? Mas a partir de hoje você pode mexer tranquilo lá, que eu acho que vai dar certo. Vocês vão resolver na boa. Tranquilo? Então, Beleza. olha aqui. Essa expressão, lembrando bem, é uma expressão que a gente usa para calcular o valor médio do retificador. O valor médio da tensão na saída do retificador, considerando ele com a carga completa, né? Que tenha lá a fonte de tensão, tenha o R e o L. Aí você pode usar essa fórmula. Se você não quiser, você faz por integração mesmo. Você calcula a área abaixo da senoide, a área abaixo da tensão contínua, chega na mesma expressão, porque afinal essa expressão foi obtida a partir disso aí, né? Eu dei um exercício também, que é isso aqui, ó, sendo dados essa tensão, pede para desenhar. Primeiro eu pedi para calcular o valor do indutor que faz com que o tiristor entre em corte em 210 graus. O objetivo nesse momento era a aplicação do ábaco de Cutilov, que é através dele a gente calcular o beta que é necessário, que é o ponto mais comum ser o necessário para calcular o valor médio, porque a hora que o tiristor entra em condução, a gente ajusta, geralmente é definido, o alfa. A hora que ele porta depende de fatores do circuito, como o valor da bateria, se ela estiver lá, o valor do L, se o L estiver lá, e do R, quer dizer, ou dos três, se os três estiverem lá. Aí a gente calcula usando o ábaco, e a gente fez isso. Né? Lembrando aí, ó, nós calculamos o A primeiro, para saber qual que é o conjunto de curvas, depois calculamos o, o ângulo, né, através dessa expressão aqui. Ó. Aliás, o ângulo, deixa eu ver aqui. Lembrando aqui, ó, o A já estava definido, calculamos usando a expressão, deu 0,2. Aí eu fiquei com esse monte de curvas aqui. Eu já tinha o alfa, eu precisava do beta. Então, olha bem, eu já tinha o alfa, já calculei o A, que é 0,2. Falta saber qual curva. A curva, como ela é definida pelo cosseno de φ, eu tenho que calcular o cosseno de φ. Isso? Aí foi calculado pelo ábaco, né, que é a confluência do beta, foi dado, né, no caso aqui o beta foi dado, que é 210, o alfa, acho que 90. Então, com o beta dado, estou lembrando aqui, com o beta dado, o alfa dado, né, eu verifiquei que a confluência deles cruza uma curva aqui, que é para o cosseno de φ igual a 0,6. Então, no caso desse exercício,
o quociente de φ é 0,6. A pergunta feita lá no problema é qual L que faz com que o quociente de φ seja 0,6. Entendeu? Basicamente é isso aí. Aí eu calculei, usando essa expressão aqui, ó, né, o ângulo φ, né, e o ângulo φ através que deu isso aqui, ó. Ó, se o quociente de φ já foi 0,6, o ar quociente de φ é 53,13. Com ele, né, eu calculo o L, que é só fazer um algebrismo com essa expressão, tá certo? Tendo o φ, eu tenho a tangente de φ. Com a tangente de φ, o ômega eu tenho, né, 2π vezes f, o r eu tenho que ter dado o problema, faltou o L. Eu só mexi aqui, calculei, deu esse L aqui, tá certo? Agora, isso foi da aula passada, né? A gente trabalhou na aula passada. Agora, hoje, o que é que nós vamos fazer? Então, nós estamos começando a aula agora. Nós vamos calcular o valor médio de tensão na carga daquele exercício, certo? Nós vamos verificar qual que é a tensão na carga, considerando essas premissas aí, ó. Alfa é aquele ângulo a 90 graus, beta, o beta já foi 200 deixa eu voltar aqui, ó. O beta é 210, o alfa é 90, o E já foi dado também, que é o 35,92, e a tensão é 127 volts eficaz. Então, com esses elementos aí, eu vou calcular o valor médio de tensão, e depois a gente calcula também o valor médio da corrente que vai circular na carga. No caso do valor médio da tensão, a gente pode fazer de duas formas. Deixa eu colocar a animação aqui para ficar mais... Foi modo de apresentação que fica mais fácil para todos nós. Vou chegar lá já. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos lá. Então, aí, nós vamos fazer isso, isto é, calcular o valor médio, de duas formas. Usando o cálculo normal, como se eu não conhecesse aquela expressão, está integrando, né, calculando as áreas individualmente, depois a gente aplica a expressão para ver que dá da mesma forma. Bem, essa expressão aqui, ó, de valor médio, é a expressão montada observando a curva que vai aparecer na carga. Observe o seguinte, como o valor médio, por definição, é área sobre período, não é isso mesmo? Então, eu já multiplico pelo inverso do período aqui, que já estou calculando, já estou dividindo a área pelo período, que está dentro do parêntese, então, é a área. E a área lá, vocês lembram bem, ela tem uma parte produzida pela senoide e uma outra parte produzida pelo E. A senoide vai acontecer de aparecer na carga, lembrando bem também, é quando o tiristor estiver conduzindo. E quando ele não estiver conduzindo, é o E. Então, é uma área diferente. A área abaixo da senoide é essa primeira expressão aqui, ó. A gente pega a expressão da senoide, que é V máximo, V seno de ômega t, né, d ômega t, entre os limites alfa e beta, quer dizer, essa função senoide integrada entre alfa e beta vai me dar a área abaixo da curva no período que o tiristor estiver conduzindo. Mas essa outra integralzinha aqui, ó, a integral da função E, né, que é a bateria, que é a função constante, né, integrando o E entre o momento que o tiristor corta, que é beta, até ele disparar de novo lá no próximo semiciclo, né, que é 2π mais alfa, eu calculo o retângulo, não é isso? Bem, isso aí já falamos várias vezes, mostramos, né? Agora vamos executar. Colocando os valores, né? O valor de pico é 179,6, isto é, 127 vezes 6 de 2, portanto, 179,6 vezes seno de ômega t de ômega t, e a tensão contínua é 35,92 outros, que é um dado do problema. Nós sabemos que a integral da função seno é menos cosseno. Então, já tem aqui, ó, menos cosseno de ômega t é a antiderivada ou integral de seno de ômega t de ômega t. Então, já está aqui, ó.
eu mantive a constante, está aqui, e aqui eu coloco a integral do seno, que é menos cosseno, aqui representado dessa forma. Fez a mesma coisa aqui, ó. A integral é que eu passei a constante para o lado de fora da integração, e lá dentro ficou a integral de d ômega t. A integral de d ômega t é ômega t, né? Por quê? Porque é a antiderivada, né? Isto é, a derivada é a função cuja derivada, né, é d ômega t. Qual que é a função cuja derivada é d ômega t? É ômega t. Então, está aqui, ó, ômega t. A resolução das integrais segue uma cartilhazinha, né? Como que as integrais definidas. Como é que eu procedo? Eu pego, por exemplo, a função aqui, ó, antiderivada, ou a função primitiva, e substituo o ângulo, né? O ângulo, no lugar aqui de ômega t, eu coloco o ângulo que está aqui indicado em cima. E depois subtrai da mesma função, substituindo o ângulo, substituindo no ômega t o segundo ângulo. Na aula passada eu fiz uma troca aqui, mas foi descuidozinho. Então, a integral de seno de ômega t é menos cosseno de ômega t resolvido para beta menos cosseno de ômega t resolvido para alfa. Da mesma forma, a integral de ômega t é ômega t para essa parte superior aqui, o limite superior, né, do intervalo que define a função, menos ômega t para o segundo ponto. Quer dizer, na realidade é o primeiro, eu pego o segundo, né, e retiro e subtraio do primeiro. Então fica ômega t, no lugar de ômega t, eu coloco o ômega t superior, menos no lugar de ômega t, ele aqui. Aí fica dessa forma aqui, ó. Continua 1 sobre 2π, que mantive ainda. E aqui ficou, olha, cosseno de ômega t, menos cosseno de ômega t, né? Fica lá, menos cosseno de ômega t, no lugar de ômega t eu coloco o beta. Então, está aqui, ó, menos cosseno de beta. Menos cosseno de ômega t, eu vou colocar lá, vai ser menos cosseno de ômega t, portanto, é mais cosseno de ômega t, e no lugar de ômega t eu coloco o segundo, que é o alfa. Então, vai ser menos cosseno de beta, menos cosseno de alfa, que dá mais cosseno de alfa. Eu troquei de posição aqui, ó, que é mais comum fazer dessa forma. E aqui, ó, eu mantive a constante, e no lugar de ômega t eu coloquei 2π mais alfa, até aqui, ó, 2π mais alfa, menos, né, que é sempre uma subtração, menos, no lugar de ômega t, o beta. Tá aqui, ó. Então, já está aqui a expressão, digamos assim, resolvida, né? Aqui a gente vai esquecer do processo de integração, e nós estamos mexendo com álgebra agora, né? É só resolver essa expressão aqui, ó. No lugar do cosseno de alfa, eu coloco o valor do cosseno de alfa. Alfa é 90, não é isso? E cosseno de 90 é zero, então já coloquei aqui, ó, zero. Beta é 210. E o cosseno de 210 é menos 0,86. Menos fica mais 0,86. Então, aqui entre parênteses tem a solução disso aqui, ó. Continuando, ficou lá 35,92 vezes, o que dá dentro do parêntese. Como isso aqui é um número, né, eu tenho que fazer a relação do número com o ângulo correspondente, né? 2π eu mantive, está aqui. Alfa, que é 90, eu faço a conversão para π radiano. É só usar uma regrinha de 3, né? Qual que é a regrinha de 3? Por exemplo, eu posso dizer lá que alfa, por exemplo, 180 graus, já que eu vou fazer a conversão de graus para radiano, então, digamos lá, 180 graus corresponde a π. Mas ao contrário, π corresponde a 180 graus, tá certo? E alfa, ou ângulo qualquer, né, em graus, corresponde ao x, ao valor em radiano que eu quero achar, né? Aí vai ficar o quê?
resultado da regrinha de 3, que o ângulo, que o valor em radiano daquele ângulo é igual a o ângulo em graus dividido por 180 vezes π. Né? É só você fazer no papelzinho, você vai ver. E fazendo isso para alfa, que é 210, deu esse valor aqui, ó, 1,570, e fazendo para beta, que é 210, deu esse valor aqui. Então, o que eu tenho aqui dentro de parênteses são esses valores aqui, ó, em radiano, equivalentes a 2π, alfa e beta. E tem que ser assim, porque eu não posso pegar uma tensão e multiplicar para ângulo, né? Não tem como, tem que ser por um número puro, porque vai dar um valor de tensão que, dividido por outro número puro que é na frente, vai dar um valor de tensão. Só lembrar disso e não esquecer, tá certo? E não tem problema de resolver esse tipo de problema. É o que eu falei, isso aqui é uma receitinha de bolo que a gente não precisa de conhecer integral, não precisa ter prática de cálculo para fazer esse tipo de coisa aqui, não. A gente calcula usando a receitinha de bolo. Vocês vão ficar mais apurados em cálculo quando fizer cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, aí quando estiver fazendo curso superior. Né? No nível médico, a gente não pode nem ficar mexendo com isso, porque não tem isso, não tem de fato cálculo no programa nosso. A gente pede para colocar integral, derivada, lá no segundo módulo, para vocês terem uma ideia de como proceder aqui e ter uma ideia de como calcular a área aqui, e também de resolver as integrais dessa forma. Né? E na eletrônica de potência a coisa não é muito complicada, porque na realidade a gente calcula a integral durante todo o curso nosso, a integral do seno, que é o caso desse de hoje, a integral da função constante, que é o caso de hoje, e o integral do seno ao quadrado, quando a gente for calcular o valor eficaz. Fora isso, não há preocupação de entender, de ficar sendo bambam lá nos cálculos de cálculo integral, não, tá, gente? Não precisa de preocupar com isso, não. A gente, no máximo, faz isso que estamos fazendo aqui, e mesmo assim, a gente fica até um pouquinho de consciência pesada, porque a gente está colocando muito cálculo, achando às vezes está colocando muito cálculo. Então, está aí, ó. Colocando os valores, né, fazendo as multiplicações, soma, etc., chega a ser essa expressão aqui. Ó, tá? Eu só esqueci de pôr... Hoje eu fiz isso com tanta pressa, esqueci de pôr o V máximo aqui, tá, gente? De qualquer maneira, quando vocês pegarem esse valor aqui, multiplica pelo V máximo. Aqui eu tinha feito... Não, eu considerei, desculpe. Esse valor vezes esse, deu esse aqui, e esse valor vezes esse, tudo está dentro do parêntese aqui, ó. Está faltando um parêntesezinho aqui, ó. Vai dar esse aqui. Então, 155 mais isso dividido por 2π deu 48,68. Esse aí é o valor médio da tensão na carga. Se você não quisesse fazer dessa forma, seguindo esse algebrismo, esse tal aqui, vocês podem usar a fórmula que eu dei na aula passada, a expressão direta. Essa aqui, ó. Ela faz a coisa andar mais rápido. Né? Por exemplo, está aí a fórmula. Vamos substituir nessa mesma fórmula os ângulos aqui. Ó. Cosseno de alfa está aqui, cosseno de 90. O V máximo está aqui, ó, mantive ele aqui. Né? Cosseno de beta está aqui. O E sobre V máximo, já calculamos lá atrás, é o A. Não é isso? Que é 0,2, está aqui. E esses valores aqui, ó, são os ângulos alfa 90 e beta 210, convertido para radiano, daquela forma que eu falei, usando a regra de 3. E do lado de fora eu coloco o 35,92. Então é só fazer isso aqui, vai dar aquela mesma coisa lá. Dentro, somando o que daqui, a cosseno de 90 é 0, de 210 é menos 0,96, menos com menos dá mais, e 0,2 vezes isso tudo é isso aqui, ó. Somando tudo, multiplicando por 28,58 e somando com 35,92, vai dar esse valor aqui, ó, que é o mesmo valor que deu anteriormente. Tá certo? Então, vocês estão vendo que o cálculo de área, isso é o cálculo do valor médio, não é difícil, não. Agora,
E o cálculo da corrente média? A corrente média é mais simples ainda. Por quê? Porque eu sei que nos terminais da carga existe uma tensão média, que eu chamo de VO média, que é esse valor aqui. Aquela tensão média nos extremos da carga, a carga, veja bem, não é o R, não é o L, nem é o E, a soma dos três, certo? Bem, então, a tensão média, se você pôr um voltímetro lá na carga, ele vai medir esse valor. E essa tensão, ela é subdividida nas três tensões. E como é uma tensão média, nas três tensões médias, quais sejam a tensão média no indutor, mais a tensão média no resistor, mais o E, que é uma tensão média. Isso? A soma dos três, dá, em termos médios, dá esse valor aqui. Só que a tensão média no indutor é zero. Por que é zero? Porque se eu verificar a curva característica, a curva que vai aparecer nos terminais do indutor, que a gente não fez, a gente vai observar que a área positiva é igual à área negativa. Isso porque o indutor, quando ele está carregando magneticamente, né, ele tem uma determinada área. Né? Se você plotar a forma da tensão dele, você pode calcular uma área. E como ele devolve toda a energia, quer dizer, vai aparecer uma tensão inversa com a área correspondente, porque ele devolve toda a energia. Se ele não devolvesse energia toda, o utilizador nem cortaria. Né? Isso quer dizer que a área positiva é a área negativa, quer dizer que o valor médio da tensão no indutor é zero. Né? Então, eu tenho lá o E, o VO médio, desculpe, 48, é dividido, distribuído, melhor dizendo, na tensão média zero no indutor, mais um valor médio de tensão no resistor, mais o E. Na realidade, só fica uma tensão média no resistor e o E na carga. A soma dos dois dá 48,69 nesse caso aí. Como eu quero calcular a corrente, eu uso o artifício de calcular a tensão, de obter a tensão média no resistor e dividir pelo resistor. Isso é a aplicação direta da lei de Ohm, porque o resistor é um componente linear. Então, o que eu faço? Calculo a tensão média no resistor e divido pelo resistor. E a tensão média no resistor é igual à tensão média na carga menos o E, já que o valor médio de tensão no indutor é zero. Então, o que eu estou fazendo aqui embaixo? VO médio menos E é a tensão média no resistor. E dividido pelo resistor, pela lei de Ohm, é o IO médio. Assim sendo, pondo os valores, né? Tensão média na carga, menos o E, dividido pelo resistor, deu esse valor aqui. Ó. Isto é, vai haver uma corrente de 2,55 amperes lá na carga, naquele retificador disparando naquele ângulo. Está claro? Ficou entendido, gente? Vamos a um outro exemplo aqui. Ó. Deixa eu ver qual outro exemplo que nós temos aqui. Esse aqui também nós já resolvemos através do ábaco parcialmente na aula passada, só não calculamos o valor médio porque ainda não tínhamos mostrado a fórmula do valor médio. Mas a gente analisou. Veja bem, o que nós temos aqui? Ó? VO, faça o esboço dos gráficos de VO em função do tempo, IO em função do tempo, sendo dados a mesma tensão, 127/60, o E é zero, veja bem, o E não existe mais, a bateria ali foi retirada. Foi dado que o cosseno de φ é 0,2 e o beta é 245. Para desenhar a forma de onda, eu preciso já que não tenho E, eu preciso do pico da tensão da rede, que eu sei que é uma senoide, mas como eu tenho 127, eu tenho o pico dela. Eu preciso saber a hora que o tiristor vai disparar e a hora que ele vai cortar. E aí eu defino a forma de onda. Né? O momento que ele vai cortar já é um dado do problema, que o beta é 245, mas eu não tenho o alfa. Então, eu tenho que calcular o alfa. Aí eu vou lá no ábaco e calculo, e verifico, né, o valor lá. O ábaco, se o E é zero, veja bem, se o E é zero,
o A é zero. Então, é o primeiro pacote de curvas que tem lá, aquele superior lá. Então, eu vou no pacote de curvas referente a A igual a zero, pego o quociente de φ deles, a segunda curva lá, né, quociente de φ 0,02, e começa no 0, depois 0,2, 0,4, vai por aí. Então, pego a curva de 0,2, né, com esse beta aqui, é só projetar o beta lá, de 245 graus até essa curva que eu falei, marca um pontinho lá, e desce até o eixo do alfa. E você vai observar lá que o alfa é aproximadamente 104 graus. Então, nós utilizamos isso na aula passada e calculamos esse ângulo aqui e desenhamos a forma de onda. Só para lembrar, olha aqui, ó, de 0 graus até 104, o tiristor estava cortado. Não tinha tensão nenhuma na saída. A tensão estava toda dele. Essa linha pontilhada que está aí, ela mostra a tensão sobre o tiristor. Chega aqui, aplica-se um pulso no gatilho do tiristor, ele dispara, se transforma num curto-circuito, né, e joga a tensão da fonte alternada toda para a carga, e a carga que tinha zero até aquele momento passa a adquirir aquela tensão. E vai ficar assim enquanto o tiristor estiver conduzindo. Isso vai aparecer essa senoide aqui. Ó. A forma de onda tem esse formato aqui. Ó. O gráfico da corrente, né, tem esse formato aqui, ó, que é a função daquela equação que eu chamo de equação de Puch-Lorentz, que eu já mostrei para vocês há um tempo atrás. Então, essa corrente vai aumentando, não é senoidal, é uma forma complexa, porque a expressão ela não é de uma senoide. Se fosse uma carga puramente resistiva, seria, mas tem indutor na jogada, a coisa complica um pouquinho. De qualquer forma, essa é a forma de onda de corrente, é o indutor carregando até esse ponto, depois descarregando, chegou aqui, ó, a corrente chegou no zero, o tiristor cortou. Ele disparou em alfa e cortou em beta. Então, de alfa até beta, eu tenho essa forma de onda na saída. O resto é zero. Aí, para eu calcular o valor médio, eu calculo só essa área amarela aqui. Ó. Eu pego uma integral, se eu quiser usar o processo direto da integral, vai ser o quê? 1 sobre 2π, que multiplica a integral de V máximo seno de ômega t de ômega t, de 104 a 245, e ponto final. Entendeu? Resolve daquela forma que eu mostrei para vocês. Ou então você usa a fórmula genérica, que é essa aqui. Ó. O que nós temos aqui? 179,6, cosseno de alfa é 104, então é cosseno de 104, que na frente já tem os valores. Já tem não. Cosseno de beta é 245, o E sobre V mais que é o A é zero, né? Já que o A é zero, tudo isso aqui fica zero. Pode cortar, apaga isso aqui, apaga o E, só fica o quê? Aqui já está mostrando, aqui, ó. V máximo sobre 2π, total cosseno de alfa, menos cosseno de beta, e o resto aqui tudo é zerado, aqui, ó. Zero vezes qualquer coisa é zero, mais zero. Aí a expressão se resumiu nessa aí, ó. Essa é a expressão para calcular, já pode usá-la direto toda vez que a carga for RL, a carga tiver só o resistor e só o indutor. O resto foi cancelado, foi zerado. Alguma pergunta aí? Alguém mexeu no microfone aí? Tranquilo? Substituindo os valores... Oi. Só uma dúvida. Como é que a gente sabe qual vai ser o pico da tensão quando o tiristor for cortar? Você está falando baixinho? Deixa eu tentar te ouvir. Fala de novo, por favor. É que quando eu quero saber como é que a gente descobre o pico máximo onde o tiristor corta. O pico máximo, o ângulo máximo, né? Vamos voltar na curva lá atrás aqui, ó. Esse ponto aqui? Isso. Como é que a gente descobre ele? Esse é sempre o beta. O beta é o beta que ou você calcula usando o ábaco. O ábaco existe, gente, basicamente para você calcular o beta, entendeu?
Então, quando você usa o ábaco, você calcula o beta. No problema, eu já dei o beta, porque isso aqui é um exercício. Né? No exercício, a gente costuma inverter as coisas só para você praticar. Porque no exercício anterior, nós calculamos o beta, você lembra? Nesse aqui, já dei o beta. E foi dado o beta e como calcular o alfa. Entendeu? Lembra bem, o ábaco, que ele tem três, ele trabalha com três elementos: o cosseno de φ, o alfa, o beta e o A. Tá? O A define o conjunto de curvas. Cada A é um conjunto de curvas. O alfa está no eixo horizontal e o beta no eixo vertical. Então, como ele trabalha com quatro elementos, desculpe, não tem como você calcular nenhum elemento se você não tiver os outros três. Geralmente a gente tem o alfa, tem o R, tem o L e tem o E, que são as características da carga. Com isso eu calculo o A e o cosseno de φ. Isto é, eu calculo os outros dois. Eu tenho o alfa e calculo os outros dois, que são o cosseno de φ e o A. Conjugando esses três, eu tenho o beta, que é a função do ábaco de Puch-Lorentz. Entendeu? Mas a gente pode, conforme eu disse, inverter, só para praticar. Eu posso dar o beta, que é o caso desse problema. Eu posso dar o beta, ainda ter o E diferente de zero, posso dar o R e o L. Se eu der o R e o L, você tem o cosseno de φ. Se eu der o E está lá. Ele pode ser até zero, mas foi dado que é zero. Não é isso? Com isso eu calculo o A zero, mas se o E fosse diferente de zero, o A eu calculo pegando o E dividindo pelo valor de pico da senoide. Então tem o A, entendeu? Está respondida a sua pergunta? Entendi sim, obrigado. Então, voltando lá, aí, substituindo os valores, cosseno de alfa é cosseno de 104 graus, cosseno de beta é cosseno de 245 graus, aí, sendo assim, substituindo os cossenos aqui, eu vou chegar à conclusão que a tensão média na saída é essa aí, ó. Entendeu? Foi pedido esse valor. Aí o problema está resolvido. Ficou claro para vocês? Deixa eu ver o próximo exercício aqui, se tem algum para resolver. Ah, tem. Tem mais um aqui. Ó. Faça o esboço dos gráficos de VO, é parecido com aquele primeiro, né? Faça o esboço dos gráficos de VO em função do tempo e IO em função do tempo, sendo a mesma tensão, eu já não estou tendo muita imaginação, eu sempre ponho a mesma tensão, né? Porque fica mais fácil para mim. É igual a 107. Agora a bateria está um pouco maior, 107,76. O R é 12 ohms, L é 23,87 e já foi estabelecido o alfa. Então, veja bem, o alfa, dos quatro elementos do ábaco, o alfa está aqui, 70 graus, eu tenho o R e o L, portanto, eu tenho o cosseno de φ. Isso? Tem aquela formulazinha lá para calcular o cosseno de φ. Bem, eu tenho o cosseno de φ e o alfa. Eu tenho o quê? O E e a tensão alternada, eu tenho o A. O A é o 107 dividido pelo valor de pico dessa onda senoidal. Então, eu já tenho os três. Com os três levados lá no ábaco, eu calculo o beta. Aí eu já tenho tudo e posso desenhar a figura. Entendeu? Então, vamos ver o que nós temos aqui. Ó. Tem uma coisinha aqui que eu coloquei, gente, para chamar a atenção de vocês, que é o seguinte. Toda vez que vocês forem fazer esses cálculos, vocês estão um cuidado, porque pode ter uma pegadinha. Eu posso colocar aqui uma pegadinha numa prova, por exemplo, porque vocês, às vezes, podem descuidar. Às vezes, você está com a questão lá para resolver no laboratório e descuida. Aí eu coloco a pegadinha para vocês lembrarem que vocês não podem descuidar de uma coisa, que é a seguinte: o que é alfa 1 e o que é alfa 2? Alfa 1 é o menor valor possível de disparo e alfa 2 é o maior. Então, o tiristor só pode disparar no intervalo entre alfa 1 e alfa 2. Se eu aplicar um pulso nele antes de alfa 1 e depois de alfa 2, ele não dispara. Por quê? Porque está polarizado reversamente. Então, você sempre calcula, né, o alfa 1, entendeu?
calcula alfa 1 primeiro. Primeira coisa. E o que é alfa 1? Alfa 1 é arco seno de E sobre V máximo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Nós mostramos para vocês que alfa 1 é um instante no qual a função seno chega no valor E. Isso. Dessa forma, com o valor de E, ó, veja só, eu vou circular um negócio aqui. Ó. O que isso está dizendo aqui? Ó? Que o arco de seno de E, quer dizer, o valor instantâneo, veja bem, o valor instantâneo da função V de T, a tensão de entrada em função do tempo, o valor instantâneo é E. Aquele valor instantâneo vai acontecer em alfa 1. Então, na expressão, eu coloco lá, ó, 107,76, o que é isso? O valor instantâneo da senoide no instante que ela chega no valor E. Então, esse valor aqui, ó, é igual V máximo seno de ômega t. Tá certo? Separando e calculando o arco seno, eu chego que o arco seno de E sobre V máximo, tá certo? É o próprio ângulozinho que eu estou querendo. Aí eu substituo aqui, ó, e calculo, né? Eu fiz isso certo aqui. Eu obtive aqui, ó, isso aqui é a relação, né? Na realidade, eu estou usando dessa forma para a gente sempre lembrar que tem esse elemento aqui, ó, que é o A. Né? Mas voltando lá, isso dividiu 107 sobre 179 é 0,6. Então, arco seno de 0,6 é o próprio alfa 1, que é 36,87. Quer dizer, em 36,87 graus, a senoide atinge o E. E a partir daí o tiristor pode ser disparado. Então, se eu aplicasse um pulso antes do 36,87, ele não dispararia. Eu posso pegar o complemento lá na frente também. Se eu pegar 180 graus e retirar esse ângulo aqui, ó, subtrair esse ângulo aqui, né, eu vou calcular o alfa 2. Então, vai dar o quê? Vou arredondar aqui para 150, não quero calcular agora não. Então, entre alfa 1 e alfa 2, eu posso aplicar o pulso, ele vai disparar. Né? Eu nem preocupei de fazer isso, calcular o alfa 2, por quê? Porque o alfa aqui é 70 graus, foi dado aqui. Ó. Então, ele é pouco acima do 36. Né? É muito menor do que o 140 e tanto que tem lá na frente, que seria o alfa 2. Então, não precisa de calcular o alfa 2. Tá? Mas se eu tivesse um alfa muito grande, tipo 140, por exemplo, eu tinha que conferir, calcular o alfa 2 para saber se não era maior que o alfa 2. Se fosse maior, o tiristor não ia disparar. Aí a pergunta seria respondida de qual forma. Se o tiristor não disparar, o que vai acontecer? Entendeu? Às vezes eu faço essa pergunta, faço esboço e calculo o valor médio. Né? Bem, se o tiristor não disparar, gente, porque o pulso foi aplicado no momento que ele estava polarizado reversamente, qual que seria a forma de onda que aparece na carga? Alguém responderia? Estão pensando? Estou escutando o barulho aí da cabeça de vocês. Se o tiristor não disparar, qual a tensão que aparece na carga? É zero? Poderia ser zero se não tivesse a bateria, né? Mas como tem a bateria, pensa bem, veja aquela carga lá com a bateria. O tiristor não vai disparar porque você aplicou o pulso no momento inadequado. Aí ele não vai ter corrente nunca, não vai ter tensão nunca no indutor, não vai ter tensão nunca no resistor, só vai ter o E. Então a tensão na carga é o E. Então se eu pedir calcule o valor médio de tensão na carga na situação, não precisa calcular, é só pôr o valor do E. E se for desenhar a forma de onda? É uma linha reta passando no E. Entendeu? Isso se eu colocar uma pegadinha, tá? Mas não é o caso. Né? Só coloquei para lembrar. Então vamos à solução do problema. Então, portanto, aqui, alfa 1 é menor que alfa. Se alfa 1 é menor que alfa, vamos em frente, que o tiristor vai poder disparar. Calcular o cosseno de φ.
Por que calcular o quociente de φ? Porque eu estou precisando do beta, né? Eu pedi para fazer o esboço da tensão do gráfico, então eu preciso do beta. Né? Primeira coisa é calcular Primeira não, né? Vamos calcular aqui o quociente de φ. Né? Para calcular o quociente de φ, né? Eu uso essa expressão aqui, ó, ômega L, 377 vezes o valor do L dividido pelo R. Então, eu tenho aqui tangente de φ. Com a tangente de φ, né, eu calculo φ, que é o arco cuja tangente é 0,751, que é 36,91 graus. O que é isso aqui? Na realidade, isso é a defasagem da componente de corrente, quer dizer, a defasagem entre as componentes, né, de um circuito reativo, né, entre a tensão e a corrente, se o circuito tivesse uma fonte alternada, uma resistência de 12 ohms, uma indutância de 23. Não tem nada a ver com retificador, é só circuito elétrico para você ver de onde saem essas coisas. Bem, assim sendo, o quociente de φ está aí, 0,8. Então, já tenho o quociente de φ, veja bem, eu tenho quociente de φ, eu tenho o A, está aqui, 0,6, então eu já tenho o conjunto de curvas que eu vou escolher, eu vou lá no ábaco, verifico o conjunto de curvas igual, relativo ao A igual a 0,6. Vou lá naquele conjunto e verifico qual curva corresponde ao quociente de φ 0,8. Como eu tenho um outro dado do problema, que é o alfa, eu pego o alfa, que está lá embaixo no eixo horizontal, e subo uma linha reta ali, ó. Lá de 70 graus, eu subo a linha reta. Ela vai cruzar a curva do quociente de φ 0,8 para A igual a 0,6. Marca um ponto ali e projeta a linha lá no eixo do beta e calcula o beta, e verifica o beta. Certo? Aí eu já tenho todos os dados para desenhar a curva. Veja bem. Então, A 70 graus, quociente de φ 0,8. A 0,6, pelo ábaco, o beta deu isso aqui. Ó. Eu peguei, eu não coloquei aqui, mas eu peguei, vocês façam depois para conferir. O beta dá quase 170, está na beiradinha dos 170, você pode arredondar para 170. Aí está aqui a forma de onda, que é o objetivo da questão. Veja bem. Lembra, põe na cabeça o retificador aí. Ó. De 0 graus até alfa, o tiristor está cortado. Não tem corrente nenhuma passando. Não tem queda no indutor, não tem queda no resistor. A tensão na saída é o E, 107,6. Se o tiristor tivesse queimado, gente, ele não disparasse, essa linha continuaria a vida toda. Entendeu? Aquela história que eu falei que de aplicar um pulso antes do alfa 1 aqui, ó. O alfa 1 nós calculamos lá, deu quanto? Vamos voltar lá. Deu 36,87. Então, esse ângulo aqui, ó, voltando, esse ângulo aqui, ó, alfa 1, é 36,87. Se eu aplicasse um pulso antes, se o alfa fosse antes aqui, o tiristor dispararia. E se fosse aplicado um pulso depois do alfa 2, ele não dispararia também. E na parte negativa, muito menos. Então, a onda ficaria essa aqui. Aí não precisaria calcular, porque o E já era este aqui, 107,76. Bem, não é o caso, né? O alfa nosso é 104, portanto, e o beta é 170. Então, vai ter um disparo nesse ponto. Né? Imagina que naquele momento o gerador de pulso do tiristor aplicou um pulso no gatilho dele, ele entrou em condução. Quando ele entrou em condução, né, mais uma vez dizendo, a tensão na saída passa a ser a senoide. E vai ficar sendo a senoide até cortar. Quando a corrente no beta, quando a corrente chegar no beta. A corrente tem o mesmo formato, que ela sobe a partir da hora que o tiristor disparou, chega aqui, ela chega no pico, né? Considerando as escalas, obviamente, né? E o posicionamento da corrente, tá certo? Aquela história lá de usar 2 planos cartesianos. Então, a corrente sobe, depois desce. Quando ela chega no zero, então aqui nós temos que entender que a corrente chegou no zero. Ela está lá em cima do gráfico, mas para a corrente ela é zero. Tá? Tem que lembrar e reforçar isso. Aí fica estabelecido que o tiristor vai cortar. Por quê? Porque o valor dela
chega no zero, em beta, aproximadamente 170 graus. Aí o tiristor cortou. Enquanto o tiristor estava disparado, a tensão na saída era senoide azul. Aí ele cortou, voltou a ser o quê? O E de novo, e assim sucessivamente. Então, você vai ter essa onda aí. Ó. Eu acho que eu não calculei o valor médio. Não, acho que não. Calculei, não. Se vocês calcularem o valor médio, acho que aí vocês podem fazer, tá? Eu não calculei, não, porque o objetivo agora era mostrar a forma de onda para vocês. Já está até no finalzinho da aula, está chegando. Entendeu? Então, era mostrar a onda, mas se você for calcular o valor médio, você usa aquela expressão do... Sugiro aquela expressão que eu mostrei, a genérica. Ou então vocês integram V máximo seno de ômega t de quanto? De 104 até esse valor aqui, ó, esse ângulo aqui é 170. E a função constante E, que é 107, desse ângulo aqui, ó, 170 graus, até 2π, né, 2π, mais o ângulo que ela ainda continua no ciclo seguinte, que é esse ângulozinho aqui, ó, que é o alfa. Então, você integra o E de beta até 2π mais alfa, igual a gente já fez anteriormente, tá certo? Diferença dessa onda da outra que a gente usou lá no outro cálculo, que a outra pegou uma parte negativa e essa não pegou nenhuma parte negativa. Mas não precisa de pegar a parte negativa. A gente pode pegar ou não, né? Depende dos valores do circuito. Esse circuito aqui, ó, a corrente nunca passou pelo zero, a tensão nunca ficou negativa. É uma característica, né? Se eu aumentasse muito a indutância, aumentasse mais a indutância, o beta ia ser deslocado para cá, ó, ele iria passar de 180. Aí sim, ficaria igual aquela outra. Não é isso? Agora, me lembrei uma coisa aqui, mas de repente eu esqueci. Peraí. Esse aqui. Ó. Quando vocês forem calcular, eu até sugiro que vocês calculem esse valor médio, só como exercício, se tiver tempo, vocês vão observar uma coisa interessante aqui. Ó. Essa área amarela, que define o valor médio, observe que ela tem acima do valor E, aqui, ó, acima desse eixo aqui que eu estou mostrando, essa areazinha aqui, ó, que eu estou circulando aqui. Ó. Se eu pegar essa areazinha aqui e colocar ela aqui para complementar esse pedacinho aqui, ó, você vai ver que sobra. O que quer dizer isso? Quer dizer que o valor médio que você vai calcular é maior que 107. Porque se eu completar essa área aqui, ó, se essa área que eu estou com a seta aqui, enchendo ela, colorindo ela aqui, ó, se ela fosse cheia, e só se fosse ela, seria 107. Mas a área é maior, que é a área que completa esse pedacinho, essa área toda do retângulo aqui, ó, enchendo essa parte aqui, menos ainda a que sobrar do lado de cá. Se eu ficar pegando pedaços dessa área e jogando para cá, ó, até encher, ainda sobraria área acima do E, mas não sobraria muito. Né? Esse que sobra, essa área que sobra, que é o resultado dessa área que eu estou circulando aqui, menos essa aqui que eu vou usar para complementar, essa parte, ela faz o E ser maior que 107. Então, se você for calcular D maior que 107, muito maior, você errou o cálculo. Se der um valor razoavelmente maior, que eu possa entender que equivale ao aumento da área, devido a essa parte mais positiva, menos essa parte aqui, pedacinho, eu aceito que está certo. E se der menos, aí não tem como, porque eu sei que essa área aqui é maior do que essa área que eu vou circular aqui. Então, é uma maneira da gente checar o cálculo. Né? Se der, por exemplo, um valor muito acima de 107, está errado. Se der um pouco acima de 107, pode estar certo. Se der menor que 107, também está errado. Entendeu? É isso aí, gente. Eu estava com a intenção de entrar nesse assunto hoje, mas não deu tempo, mas fica para a aula que vem, tá? Alguma pergunta? Posso encerrar? Professor, dúvidas a gente pode mandar pelo Teams mesmo?
Peraí, vou te responder agora. Deixa eu só parar essa gravação aqui. Eu aconselho você fazer diferente, sabe? Parei a gravação.